Oi, gente, mais um Study Vlog pra vocês. E nesse Study Vlog eu vou mostrar pra vocês eu fazendo meu resumo de neonatologia sobre persistência do ducto arterial, que é uma condição, uma cardiopatia congênita que alguns recém-nascidos têm, que se trata da ausência do fechamento desse ducto arterial, que é tipo um vaso sanguíneo que a gente tem enquanto a gente está na barriga da nossa mãe. Aí eu estava separando meu material. Eu gosto sempre de escolher uma cor só para fazer o resumo, acho que fica mais bonito. E também eu separei todo o material que provavelmente eu fosse usar. Separei minha água, meu caderno inteligente, que é onde eu vou fazer o meu resumo. Peguei o iPad e o fone de ouvido, que eu gosto muito de estudar ouvindo música. Claro, tem que ser músicas que eu goste. E também separei minha apostila da faculdade, que é por onde eu vou me basear para fazer esse resumo. Vocês podem ver, minha apostila da faculdade, eu grifo ela fazendo um color code, que se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo explicando como é que é meu color code. E aí, para iniciar esse resumo, eu comecei fazendo um lettering com uma brush pen da Faber-Castell, que é da linha Super Soft. E para contornar esse lettering, que vocês vão ver depois que eu faço isso, e para escrever persistência do em cima, eu utilizei uma caneta em gel preto. Logo depois que eu terminei esse lettering, eu já comecei fazendo o meu desenho. Como vocês sabem, eu gosto muito de desenhar nos meus resumos, porque eu acredito que os desenhos, eles sejam um facilitador para o aprendizado. Eu sou uma pessoa muito visual, então o desenho no meu resumo me ajuda a aprender e me ajuda a lembrar das coisas durante meu estágio, durante provas e afins. E, bom, aí eu só fiz um rascunho do desenho mesmo, depois eu comecei meu resumo. Agora eu vou dar uma explicada pra vocês, que eu sei que vocês gostam, do que é a persistência do ducto arterial, ou arterioso também, né? O ducto arterioso, ele é uma ligação, que é um mini vaso sanguíneo que liga o nosso tronco pulmonar e a nossa aorta durante a gestação. No caso, quando a gente é um feto, tá? Então, quando a gente tá na barriga da nossa mãe. Por que acontece isso? Os fetos e bebês dentro da barriga, eles não respiram via pulmonar, eles respiram via placentária. Então, ocorre a circulação fetal. Para que essa circulação fetal ocorra, a gente precisa desse ducto arterioso. E que isso que vai dar vitalidade para o feto naquele momento. Só que o que acontece? Normalmente esse ducto arterial ele vai se fechar 15 horas após o nosso nascimento, só que em alguns casos não se fecham e acaba se formando a cardiopatia congênita, que pode acarretar em diversos problemas para o recém-nascido. Aí no caso eu estava procurando uma imagem para fazer meu desenho, e aí eu fiz só um rascunho mesmo e já comecei a fazer o resumo. Quando esse ducto arterial não se fecha, o que acontece é que a gente vai ter uma cardiopatia acianogênica, que vai ocorrer uma mistura do sangue arterial com o sangue venoso, ou seja, o sangue oxigenado e o não oxigenado. E isso vai gerar um hiperfluxo pulmonar, então vai ter assim um fluxo muito grande nos pulmões. E também pode acarretar no alargamento do coração esquerdo. Então, do lado esquerdo do coração, as paredes irão ficar mais finas. E, consequentemente, esse recém-nascido, essa criança pode desenvolver uma insuficiência cardíaca.
Gente, eu esqueci de falar, mas o iPad também é uma fonte de pesquisa para mim. Então, por exemplo, se eu não tô entendendo algo na minha apostila, tá complicado para eu entender algo, eu acabo pesquisando no iPad. Eu tive essa aula, assim, há relativamente muito tempo, porque eu ainda não estava de férias e, como vocês sabem, a gente tá de quarentena. E por isso que eu acabei demorando mais para fazer esse resumo. Vocês vão ver que eu, tipo, olho muito minha apostila, eu olho muito meu próprio caderno. E realmente eu estava com dificuldade porque tinha muito tempo que eu não estava estudando essa matéria. Eu estava focada muito em saúde da mulher e acabei deixando neonatologia de lado. Agora, vamos falar um pouquinho dos sintomas que um recém-nascido com persistência de ducto arterial ou arterioso, que a gente conhece como PCA ou PDA, que é a sigla, né? Quais são os sintomas que ele vai apresentar? Ele provavelmente vai apresentar sintomas de sinais de insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, ele vai ter dificuldade para ganhar peso, ele vai ter dispneia quando ele estiver se amamentando, ele vai ter manifestações respiratórias como taquicardia, que é o batimento cardíaco dele vai estar muito rápido. E em casos mais graves, assim, a gente pode ter uma enterocolite necrosante, que é um probleminha não, problemão que a gente tem nos intestinos dessa criança. A característica assim, mais comum que a gente tem quando se fala de persistência de ducto arterial é um sopro contínuo, ou seja, vai ser um barulho fora do normal na ausculta cardíaca. Então, esse sopro ele vai estar localizado na região intraclavicular esquerda. Para realizar o diagnóstico da persistência do ducto arterial, a gente, inicialmente, assim, é pela ausculta. Por exemplo, você vai fazer um exame físico no recém-nascido e aí você acaba percebendo esse sopro, você nota que tem algo de diferente na ausculta desse RN, e aí você acaba solicitando uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma ou um ecocardiograma. E vai ser um desses 3 exames ou esses 3 exames que vão te confirmar a presença de uma persistência do ducto arterial.
Agora vamos falar um pouquinho do tratamento para esta cardiopatia congênita. E é importante falar que, assim, se você deixar essa cardiopatia congênita na criança, tipo, se você não estabelecer nenhum tratamento, ela pode ter, assim, problemas muito graves, principalmente, assim, respiratórios, que foram aqueles sintomas que eu disse antes. E ela vai ter esses sintomas, assim, pro resto da vida dela, se você não realizar um tratamento nela, e obviamente ela vai perder muita qualidade de vida. O tratamento ele vai ser diferente de acordo com a idade da criança, a idade de nascimento da criança. Então, por exemplo, se for um RN a termo, ou seja, um RN que nasceu dentro do período programado que a gente espera, por exemplo, 40 semanas de gestação, a gente realiza uma restrição hídrica. Então, a gente vai impedir que ele ingira muito líquidos e também vai utilizar diuréticos, que vai ajudar nessa restrição hídrica, vai evitar que ele acumule líquidos no corpo dele. A gente também vai realizar uma manutenção do hematócrito, que é uma substância que a gente tem no nosso sangue. E a gente sempre tem que manter um ambiente numa temperatura adequada para evitar o estresse desse RN. E caso ele utilize uma ventilação mecânica, a gente vai utilizar a PPF, que é pressão expiratória final positiva, que é um tipo de máscara que a gente utiliza. E no caso, se for um RN prematuro, ou seja, um RN pré-termo, a gente vai utilizar uma classe medicamentosa que chama inibidores da ciclooxigenase, ou então inibidores da COX. E também a gente vai realizar restrição hídrica, fora todos os outros cuidados que a gente tem com um RN prematuro. Provavelmente, se você realizar essas medidas nesses RNs, muito provavelmente, assim, ocorre o fechamento desse ducto arterial sozinho. Tipo, ele vai fechar naturalmente. Só que caso não ocorra, ele vai ter que realizar uma cirurgia e vai realizar a colocação de um transcatéter nesse ducto arterial, que basicamente é como se fosse um espiral de caderno que você coloca em volta desse ducto arterial, e ele vai se fechar, tipo, por uma pressão. Então, por exemplo, esse espiral, ele vai exercer uma força ali que vai fechar esse ducto arterial, e provavelmente esse ducto arterial, conforme for passando o tempo, vai se fechar, tipo, por livre e espontânea pressão desse espiral. E, bom, aí eu já tava bem terminando o meu resumo.
Vocês vão ver que daqui a pouco eu pego a minha marca-texto e, como vocês sabem, eu gosto de grifar algumas palavras-chave do meu resumo, porque quando eu grifo, eu consigo fazer um resumo em cima do meu resumo. Ou seja, se eu tô querendo relembrar alguma matéria, tô querendo relembrar a persistência de ducto arterial. No futuro, se eu bater o olho nessas palavras que estão grifadas, eu já consigo entender do que se trata, quais são as causas, sintomatologia, diagnóstico e o tratamento dessa cardiopatia congênita. Então, eu faço um resumo em cima do resumo. Então, gente, aí eu comecei a dar uns detalhes no meu desenho e basicamente eu contornei ele com uma caneta da Unipin 0.1 e nessa parte aí eu tava contornando o coração e identificando cada parte do coração. Como vocês podem ver, eu desenhei também os vasos principais que saem do coração, que seria o tronco pulmonar, a veia cava superior, a aorta. E para vocês entenderem um pouco da onde que tá o ducto arterioso, ele vai ser esse vaso sanguíneo aí pequenininho que tá ligando o tronco pulmonar da aorta. E eu também acabei desenhando o forame oval, que é uma outra adaptação que acontece no nosso organismo enquanto estamos dentro do organismo da nossa mãe, para que possa ocorrer a circulação fetal. No caso aí eu só tava identificando e daqui a pouco vocês vão ver que eu vou começar a pintar este desenho. Calico. Why? Gente, deixa eu explicar pra vocês um pouco como é que eu pinto meus desenhos, que é uma coisa que vocês me perguntam muito lá no Instagram, que vocês sempre falam que tá muito bonito e queria saber como é que eu pinto. Basicamente, eu pinto com um lápis de cor e neste desenho aí eu fiz uma pintura bem de leve, mas normalmente eu pinto bem forte o lápis, faço luz e sombra. Nesse eu fiz um desenho bem básico mesmo. E pra deixar a cor, assim, bem sólida mesmo, pra deixar, tipo, com uma cara, assim, profissional, depois vocês vão ver que eu pego uma canetinha da cor do lápis e passo por cima. E é por isso que os meus desenhos, eles ficam com uma pintura tão boa.
gente, eu tô terminando o meu desenho aí. E vocês vão ver que logo em seguida eu já começo a arrumar minhas coisas. Confesso que nem sempre eu arrumo minhas coisas, porque a maioria das vezes que eu tô estudando é de madrugada. E quando eu acabo eu tô muito cansada. Vocês vão ver que eu faço mais uns detalhezinhos aí no título. Eu dei uma engrossadinha na parte do título que tá escrito persistência do. E na parte que tá escrito ducto arterial, eu fiz tipo uma sombra nesse título. E depois eu já guardo a minha folha, meu caderno inteligente e arrumo minha apostila. E, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram. Eu vou postar esse resumo inteiro lá no meu Instagram hoje. E vou deixar aqui na tela meus 2 Instagrams, tanto o pessoal como de estudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem. Mandem esse vídeo pros seus amigos que estão estudando nessa quarentena. Eu espero muito que vocês estejam bem de saúde. E é isso, gente. Tchau.